E aí, pessoal, boa tarde. Pessoal, eu quero estar trazendo aqui para vocês uma reflexão que eu não tenho dúvidas de que ela tem um poder para transformar a sua vida. Eu quero lhe fazer uma pergunta. Qual foi a maior dor de Jesus? Qual foi a maior dor que Jesus sentiu? A maior dor que Jesus sentiu foi a coroa de espinhos que foi colocada em sua cabeça, os pregos que ele recebeu em suas mãos e nos pés, a lança que ele recebeu em um dos seus lados. Qual foi a maior dor de Jesus? Foram aquelas chicotadas que ele recebeu dos soldados romanos? Foi a zombaria do povo? As cuspidas, as bofetadas, os socos que ele recebeu? Qual foi a maior dor de Jesus? E aí, para a gente poder compreender isso, é necessário a gente entender uma coisa. A Bíblia vai dizer lá em Romanos 6:23 que o salário do pecado é a morte. E você que é cristão, você que acredita na Bíblia Sagrada, a Bíblia nos ensina que quando Jesus morreu por nós ali na cruz, ele estava ali na cruz recebendo sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Ele estava ali na cruz recebendo o pagamento dos nossos pecados. E a Bíblia diz que o pagamento do pecado é o quê? O salário do pecado é a morte. Então, para Jesus pagar o preço dos nossos pecados, ele teria que passar pela morte. E essa morte que está em Romanos capítulo 6, versículo 23, que a Bíblia menciona, não é somente a morte física, a morte desse corpo aqui, mas é a morte física e também a morte espiritual. E o que é a morte espiritual? A morte espiritual é você ser separado de Deus, é você viver eternamente longe de Deus. Então, para Jesus poder pagar o preço dos nossos pecados, ele precisava morrer fisicamente e espiritualmente. E isso Jesus cumpriu lá na cruz. Então, eu afirmo aqui de forma categórica para vocês: qual foi a maior dor de Jesus? A maior dor de Jesus foi sofrer a morte espiritual, que é quando ele foi separado de quem? De seu Pai. Quando ele foi separado de Deus. Por isso que a Bíblia diz aqui em Mateus capítulo 27, versículo 46, diz assim, E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lema sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Essa foi a maior dor de Jesus. A maior dor de Jesus não foram os cravos, não foi a coroa de espinhos que colocaram na cabeça dele. A maior dor de Jesus não foi a zombaria, não foi a rejeição da sua família, não foi a rejeição dos seus. A maior dor de Jesus foi porque para ele poder pagar o preço dos nossos pecados, ele teve que ser separado de Deus. De maneira que quando a gente olha para a cruz, a gente vê ali na cruz o quanto Deus nos ama, porque ele desamparou o seu próprio filho, para que o seu filho pudesse pagar o preço dos nossos pecados. E vemos na cruz também o quão mal é o pecado, porque o pecado, ele tem poder de nos separar de Deus, tem poder de nos afastar da presença de Deus, tanto nesta vida, como nos afastar também eternamente da presença do Senhor, se nós não nos voltarmos para Deus, não nos arrependermos dos nossos pecados, não nos convertermos e não entregarmos a nossa vida a Jesus. Então, quando perguntarem a você uma outra vez, qual foi a maior dor de Jesus? A maior dor de Jesus foi ver-se separado de Deus ali na cruz. Por isso que tem um autor que ele diz assim, a presença do Pai era o único prazer de Jesus, e a ocultação da face do Pai era o gole mais amargo do cálice de tristeza que ele decidiu beber. Aquele cálice que lá na oração do Getsêmani Jesus disse assim, Pai, se for possível, passa de mim este cálice. No entanto, não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. O gole mais seco desse cálice, o gole mais difícil de beber, foi Jesus ser separado de Deus ali na cruz. Mas ele fez tudo isso porque ele nos ama.
E essa é a mensagem da Bíblia Sagrada, que Deus nos ama e nos amou tanto que foi capaz de entregar seu único Filho Jesus para morrer na cruz ali no nosso lugar, para pagar o preço dos nossos pecados, para que hoje nós pudéssemos ter vida. Jesus foi morto para que nós pudéssemos ter vida. Jesus foi desamparado por Deus para que nós fôssemos amparados por Deus. Jesus foi abandonado para que Deus pudesse nos acolher em seus braços. Então Deus te ama e o amor dele foi demonstrado quando ele entregou seu único filho para morrer por nós.